Todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela escrita na sua origem cronológica, nós vamos perceber que antecedendo o Pentateuco, que são os... Nós iremos perceber que o primeiro livro é o livro de Jó. Não se preocupa não, que quando começa assim, eu sei que Deus tem algo grande para fazer. Nós sabemos que na ordem cronológica, o primeiro livro é o livro de Jó. Diz alguns estudiosos que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. E a tese ou base que eles têm para isso é que quando Moisés pode matar o egípcio, foge para agora um deserto, até encontrar o Jetro, seu sogro, e ter família, ele conheceu este homem e ouviu esta história. É nesse período que Moisés vai escrever, Moisés vai frisar e relatar a história de Jó. Todos nós sabemos que é uma história muito conhecida. Jó, ele chama a minha atenção, não pelo que ele passou, mas sim como ele se comportou em meio às suas provações. Por que as provações de Jó não me chamam a atenção? Porque provações todos nós passamos. Luta, todos nós passamos. Se tem alguém que ainda não passou luta, se prepare, porque a qualquer momento ela pode chegar. Uma coisa sou eu passar a luta, outra coisa é eu me comportar no momento, no período, na fase de luta. Vendo isso aqui, nós vamos aprender também que o livro de Jó, ele tem uma narrativa poética, e nas suas poesias é relatado verdadeiramente segredos raros aqui. Eu confesso a vocês que eu já li esse livro aproximadamente umas 20 vezes, 25 vezes ou mais. E cada vez que eu leio o livro de Jó, parece que é a primeira vez que eu estou lendo. É como se eu lesse e passasse por cima de alguma coisa. Existem coisas que nós vemos nesse livro que parece que não vai dar em nada a gente ler, e ao primeiro passo parece que não vai chegar em lugar algum. Existem coisas que Jó fala, seus amigos falam, que parece até loucura da cabeça humana, mas trata-se de um homem que está vivendo um momento de crise financeira, crise sentimental e crise familiar. Perceba que a crise que Jó está vivendo, ela vai desencadear primeiro pela área financeira. Quando chega no capítulo 1, o seu versículo de número 4, versículo de número 13, versículo 18 e versículo 10, esses 4 versículos vão falar sobre festa. O que me chama a atenção é que no versículo 4 do capítulo 1, após a festa, os filhos de Jó bebem vinho, comemoram, dançam, faz a farra, e quando termina, diz o texto, e Jó dava sacrifício a Deus pelos teus filhos, se porventura pecasse eles no período da festa. Quando chega no versículo de número 13, tem outra festa, e Jó dá sacrifício a Deus, se porventura os seus filhos houvesse pecado após o período de festa, porque Jó sabia que o consumo desacerbado de álcool ou de vinho faz com que um homem perca o seu raciocínio mental, e assim ele faz coisas que acha que é natural, mas depois ele vai ver a grande ou tamanha besteira que ele fez. Mediante a isso, Jó queria livrar os filhos, mas quando eu chego no versículo 5, o versículo 14, o versículo 16, algo mexe comigo, porque no versículo 5, Jó dá oferta pelos filhos. Só que dentre o versículo 6 ao versículo 12, agora Satanás vai chegar diante de Deus, e nós conhecemos a história, e o texto bíblico diz que os anjos ou os filhos de Deus se apresentaram para adorar ao Senhor, e nesse dia também se apresentou ele, e Deus ergueu a voz e perguntou: de onde vem Satanás? Ele diz: de rodear e passear sobre a terra. Deus interrompe e diz a ele: e viu o meu servo Jó, homem na terra igual a ele não tem, íntegro, reto, temente, desvia do mal. A Bíblia diz que Jó era tudo, a Bíblia só não diz que Jó era santo, porque santo é separado, e se uma coisa que Jó tinha, era muitos amigos, então Jó não era separado. E nesse diálogo aqui de Satanás
e Deus, Satanás vai dizer assim, ó, porventura, Jó não te adora, Jó não é reto, Jó não é íntegro, Jó não desvia do mal, só porque você fez uma cerca de bens em volta dele? O que é que Satanás está dizendo a Deus? Jó só te adora por barganha, Jó te adora porque você dá riqueza, Jó te adora porque tudo que pede você dá. Agora eu digo uma coisa, toca nos bens dele, que assim Jó vai deixar de ser aquilo que ele mostra que é. Deus olhou para Satanás, gente, guarda isso, Deus, ele quebra até protocolo, mas Deus nunca quebrará princípio. Então Deus não podia tocar em Jó, mas Deus olha para Satanás e diz assim, ó, está livre, toca nele. Depois desse dia aqui, o versículo 14 e o versículo 10 do capítulo 1 vai dizer que os gados foram consumidos por fogo, as ovelhas foram roubadas, camelos foram roubados. A primeira crise que Jó vai enfrentar é a crise financeira, e algo me desperta aqui para Jó, porque a Bíblia diz que Jó ofertava muito bem, mas a Bíblia não diz que Jó era dizimista. E a única forma que um devorador pode ser repreendido em nossas vidas é a prática do dizimar, quando eu entrego a Deus aquilo que é de Deus. Aí alguém vai me dizer, mas meu bispo, no período de Jó não tinha dízimo. Deixa eu te dizer uma coisa, no período de Abraão, Abraão dizimou, no período de Isaac, Isaac dizimou, no período de Jacó, Jacó dizimou. Olhe na Bíblia Sagrada, depois que esses homens conquistam, você não vai ver em momento nenhum esses homens perderem nada, muito pelo contrário, eles só vão multiplicar aquilo que se tem, por conta da fidelidade ao qual se tinha. Então Jó era bom ofertante, guarda isso no teu coração, o dízimo protege o que eu tenho, a oferta multiplica aquilo que eu conquistei. Então Jó tinha o segredo da multiplicação, mas não tinha cobertura sobre aquilo que se tinha. É quando Satanás tem a ordem liberada por Deus e diz, pode tocar em tudo. Perceba uma coisa, os bens vão ser consumidos e roubados, os filhos vão morrer. Por que os filhos vão morrer? Porque no versículo 14 e versículo 10, primeira coisa que Satanás vai tocar é nos bois, nas ovelhas e no gado. E nesse período aqui, as ofertas, além de ser ouro, prata e bronze, também era de animal. Então você vai ver que no versículo 18 e o versículo 19 do capítulo 1, os filhos de Jó vão fazer outra festa. Agora eu pergunto para vocês, como pode os filhos de Jó fazer festa se Satanás já tocou nos bens? Porque eles não sabiam ainda o que estava acontecendo. Agora percebe isso aqui, é quando os filhos de Jó fazem a festa, só que os bois foram consumidos por fogo, as ovelhas foram roubadas. Os filhos de Jó vai fazer a festa, vai ter música, vai ter vinho, vai ter dança, todo mundo vai rir. Só tem uma coisa, nessa festa do versículo 18 e 19, Jó não tem boi para ofertar pelos filhos, Jó não tem gado para dar oferta pelos filhos. É quando o texto diz que vem um vento oriental, o vento sacode a casa desaba sobre os filhos de Jó, e os filhos de Jó morrem. Por quê? A cobertura e a proteção familiar que Jó tinha era quando ele ofertava pela vida dos seus filhos. Agora guarda isso aqui no teu coração, a notícia para Jó chega a notícia que os bois foram consumidos por fogo, chega a notícia que as ovelhas foram roubadas. Agora chega a notícia, Jó, prepara o sepultamento, porque quem morreu? Morreu seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Agora perceba uma coisa, com tudo isso a Bíblia só não diz que foi tocado na mulher de Jó. E por que a mulher de Jó não é tocada? Porque Deus olhou para Satanás e disse assim para Satanás, vai, toca em tudo, só não toca nele. Ali é o cumprimento de Gênesis 2:24. Deixará pois o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só. Percebe isso aqui, para Satanás tocar em mim, ele toca em mim, tanto tocando em mim como tocando na pastora Lide, porque tanto eu como ela, nós somos ambos um perante a Deus. Então quando Deus disse assim a Satanás, ó, pode tocar em tudo, só não toca nele, a mulher de Jó, que depois vai dizer, abandona teu Deus e morre, vai estar protegida
protegida pela aliança que foi feita perante a Deus, porque casamento no altar ainda dá livramento. Eu não sei porque a nossa geração está assustada e permanece vivendo na fornicação, porque é o casamento no altar que gera livramento. Deixa eu liberar algo para o coração de alguém aqui. Apressa-te em pôr a vida no teu altar, porque é uma cobertura de Deus para derramar sobre a tua vida, e tem algo que Deus ainda não fez pela forma que você vive, mas Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou fazer de 2 1, como meu bispo, eu vou começar a colocar alianças no altar, eu vou começar a pegar casais que estão convivendo para aliançar verdadeiramente perante mim. O que eu quero dizer é que é chegado o tempo de Deus cumprir promessa na tua vida, porque a mão do livramento, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 7, se porventura vós mulheres não aparta do teu marido que é descrente. O que é que Paulo está dizendo? Porque a mulher crente santifica o varão. Que varão? Que está no álcool, que está nas drogas, que está na rua, ele é santificado pela mulher, porque ele não desceu no joelho de madrugada, mas quando ela desce, a unção que desce sobre ela, desce sobre ele onde quer que ele esteja. Vós marido, se a tua mulher for descrente, não aparta da tua mulher descrente, porque isso agrada aos olhos do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é: a sua mulher pode não ser crente, pode estar com a cabeça virada, mas se você, varão, está com a vida no altar, quando eu descer naquele monte, eu desço no quarto, visito ela, eu desço no trabalho, visito ela, aonde ela for eu estou com ela, porque só Deus faz de 2 1. Eita! Então perceba, vai tocar em tudo, só não toca na mulher de Jó e não toca em Jó. É quando agora Satanás vai voltar de novo para Deus. Ele não se contentou, porque a história bíblica vai dizer que quando Jó chegou mediante a sua provação, mediante o teu vale, Jó raspou a cabeça, entrou na campanha de humilhação, jogou terra no rosto, rasgou as vestes, e Jó começou a gritar e dizer: eu nunca adorei a Deus pelo camelo que eu tive, pela vaca que eu tive, pela fazenda que eu tive. É o que, Jó? Nu eu vim para esta terra, nu eu vou voltar para ela. Eu não perdi para o diabo. Como é isso, Jó? Foi Deus que me deu, foi Ele que tirou. Bendito seja o nome. Quando Jó brada, as trevas tremem, Satanás fica furioso, chega diante de Deus e diz: a partir de agora é osso por osso, é carne com carne. Perceba uma coisa: quando tocou na área financeira, a crise vai ser sentimental, porque o capítulo 2, versículo 10, a mulher dele olha para ele e diz: ó, abandona teu Deus e morre. Ela está dizendo: eu quero ter paz, ó. Agora perceba, a crise que era financeira entrou na área sentimental. O casamento de Jó já não está bem. Agora o que era financeiro e o que era sentimental vai entrar na área da saúde. Perceba isso aqui e guarde isso aqui. Perceba que uma área desencadeou brecha para outras áreas. Quando entrou na saúde, diz a Bíblia, Jó foi tocado com umas chagas, trazendo para o dia de hoje seria hanseníase, porque Hans é o médico alemão que embalsamou o vírus que trazia o nome de lepra. Vai dizer a Bíblia, está escrito que nesse período de lepra, as cartilagens de Jó caíam, o nariz de Jó caiu, a orelha de Jó caiu, as unhas de Jó começaram a cair, aonde tem cartilagem no corpo começou a cair. Jó cheirava tão mal que os urubus olhavam para Jó e diziam: eita, hoje vai ter comida. Foi quando os amigos de Jó fizeram um buraco de 8 metros e botaram Jó no buraco e descia comida de corda, porque para os urubus não atacar Jó. E quando você chega do capítulo 20 ao capítulo 24, Jó está nas tuas chagas. Satanás tocou nos ossos, Satanás tocou na carne. Perceba, ele disse: é osso por osso, é carne por carne. Ele toca na pele, e tudo que Satanás queria dizer, ouvir de Jó é: a culpa é de Deus, o culpado é Deus. Tudo que Satanás queria era que Jó blasfemasse contra Deus. É quando eu chego agora no capítulo 23,
Satanás, o versículo de número 3, onde eu li que diz assim: se eu soubesse e pudesse achar, então me achegaria ao teu tribunal. O que Jó está dizendo é: eu sei que eu não estava com a vida errada, eu estava com a vida no altar, mas se eu soubesse e se eu pudesse encontrar o tribunal, Jó está dizendo assim: eu preciso falar em minha defesa, eu não estou aguentando mais. Gente, se tem uma coisa que a gente não suporta, é a gente ser apontado sem direito de defesa, é a gente ser caluniado sem direito de defesa, é a gente ser pisado sem direito de defesa. Já estava dizendo: eu quero chegar no tribunal de Deus, eu quero abrir a boca para Deus, eu vou contar a minha história para Deus. Só que Jó procurou o tribunal e Jó não podia encontrar. Se você me perguntasse: meu bispo, aonde está este tribunal? Eu te lembraria: o tribunal aconteceu no capítulo 1, quando Satanás se apresentou. Todo tribunal é necessário ter um juiz, um promotor de acusação, um advogado de defesa, e alguns tribunais, a depender da sessão, também terá júri popular. Agora perceba uma coisa: no tribunal de Jó não podia se defender. No tribunal de Jó não teve ninguém por Jó, e quando Satanás disse: deixa eu tocar, o juiz disse: toca. Quando Satanás disse: posso tocar, o juiz disse: toca. E assim Jó foi tocado. Mas tudo que Jó queria era estar diante do tribunal, mas não podia. O grande problema aqui é, quando você vai observar, a primeira coisa é que quando Jó dava oferta pelos teus filhos, Jó dizia assim: se porventura os meus filhos pecaram, eu vou dar oferta de pacífica para santificar, para que mal algum aconteça com meus filhos. Qual é a base? Qual é a tese que Jó tinha para isso? Primeiro, Levítico. A Bíblia vai falar sobre a lei do resgate. Levítico 25, 26 e 27. E na lei do resgate diz que se alguém contrair uma dívida e não puder pagar esta dívida, esse alguém vai ser escravo daquele ao qual deve. É por isso que você vai ver no livro do Êxodo falar sobre o escravo da orelha furada. E outra coisa, uma coisa era um escravo com furo na orelha, outra coisa era um escravo com 2 furos na orelha. E qual era a diferença? É que quando o escravo, ele era escravo por motivo de dívida que não pôde pagar, furava a orelha, ele ia ter que pagar com serviços escravo. Sendo que, se nesse período de 7 anos o escravo trabalhou, ele conheceu uma escrava na fazenda, teve filho com ela, e agora que gerou, ele não tem para onde ir, não tem de que se alimentar, cumpriu o período de 7 anos, ele está livre, ou o filho ou a mulher tem que ficar na fazenda. Aí o escravo chegava para o seu senhor e dizia assim: eu quero servir o meu senhor de coração, não por obrigação. Aí o senhor fazia o segundo furo na orelha. Quem olhava o escravo com 2 furos na orelha, ele sabia: aí está o homem que decidiu trabalhar sem receber por conta própria. Perceba uma coisa: quando nós vimos na Bíblia Sagrada que nós somos servos de Cristo, a palavra certa no original é: nós somos escravos de Cristo. Sendo que o apóstolo Paulo falou que a cédula foi rasgada, e o que é a cédula rasgada? Jesus nos deu a carta de alforria. E aí, meu bispo, e aí é que Jesus não quer ninguém trabalhando para ele por obrigação, Jesus quer trabalhando por amor. Agora perceba uma coisa:
coisa, Jó sabia esse princípio, e era por isso que ele ofertava pelos teus filhos. Todos nós sabemos que no Gênesis o homem contraiu uma dívida. Quando o Adão pecou, a dívida que ele contraiu, ele não podia pagar. A Eva não podia pagar. Não tinha homem na terra que pudesse pagar a dívida. Com isso, toda a raça humana vai ser escrava de Satanás. Perceba uma coisa, abre para mim aí, pastora Lide, primeiro carta de João, capítulo de número 3, o seu versículo de número 8, vai, que eu já vou começar, vai. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Jesus, e diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Não, olha para mim, pronto, olha para mim, se concentre, leia, da mesma forma que eu dizia assim, eu vou trazer o cachorro, e você dizia não, leia naquela pegada, vá, vá. Quem comete o pecado é do diabo. Repete, vai. Quem comete o pecado é do diabo. Mais uma vez. Quem comete o pecado é do diabo. Segura aí, já você segue, ó. Quem comete pecado é do diabo. Vai, crente, tá com medo, é? Calma, já eu quebro isso aqui, velho. Quem comete pecado é do diabo. O que é que a Bíblia está dizendo? Se eu pequei, se eu errei, eu não sou de Deus, eu sou do... Porque quando eu peco, eu contraio uma dívida. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, aquele que peca crucifica Jesus de novo. E por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, aqueles que estão na prática do pecado, vão ser o culpado da morte de Jesus. Agora perceba, os romanos podem até não receber a culpa que a gente poderá receber. Então perceba uma coisa aqui, quem comete pecado é do... Agora percebe isso aqui, só tinha uma coisa, que a lei do resgate diz que, tendo um irmão ou um parente que pagasse a dívida, a pessoa passaria a dever a quem pagou a dívida. Só que Jesus pagou a dívida. Continua o mesmo texto e lê, vai, o mesmo texto, continua. Porque o diabo peca desde o princípio. E aí? Para isto o Filho de Deus se manifestou. Repete! Para isso o Filho de Deus se manifestou. Repete! Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Desfazer o quê? As obras do diabo. Desfazer o quê? As obras do diabo. Desfazer o quê? As obras do diabo. Perceba, quem comete pecado é do... Só tem uma coisa. Uma coisa é o culto que Jesus está. Outra coisa é o culto que Jesus se manifesta. E para isso ele se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Eu vou liberar isso aqui para alguém que crê em palavra profética. Tem gente aqui que costumava dizer, eu não vou fazer mais, e acabava fazendo. Eu vou deixar e não tinha força para deixar. Eu vou largar e não tinha força para largar. Mas eu dou o recado de Deus para te dizer, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras pecaminosas do diabo. Jesus te atraiu aqui para te dizer, eu paguei o preço por você. Você tem euforia, você não é escravo do pecado, você é filho de Deus. Perceba que agora Jesus, ele vai desfazer as obras do diabo. Gente, é um jargão popular. Todo mundo diz, quando encontra uma pessoa tranquila, fulano tem a paciência de Jó, Beltrano tem a paciência de Jó, porque as pessoas julgam que Jó era paciente por conta das provas que Jó passou. Mas eu quero dizer para você nessa noite, talvez eu não tenha a paciência de Jó, mas eu tenho duas coisas que Jó não tinha. Perceba uma coisa, o primeiro relato de Jó, capítulo 23, o versículo 3, é que Jó queria saber aonde estava esse tribunal, porque Jó queria dizer, eu preciso falar, eu preciso dizer o que eu passei, eu preciso dizer que eu andava reto e tudo mudou, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Só que Jó não podia, porque todo
tribunal tem o juiz, o promotor de acusação, e tem que ter um advogado de defesa. No tribunal de Jó tinha o juiz, que é o Deus Criador. No tribunal de Jó tinha o promotor, que é Satanás. E a figura, o embrião, a origem da palavra Satanás é acusador. Todos os dias ele chega diante do juiz. Você tem cara de advogado. Chega diante do juiz e diz assim: ó, o bispo Stan tropeçou, falhou, errou, coloca na minha mão, eu vou destruir o chamado, eu vou destruir a vida, eu vou acabar com o casamento, eu vou tocar na saúde, da mesma forma que ele fez com Jó. Mas em Jó ele tentou achar espaço e não tinha. A única coisa que ele achou foi que ele disse que Jó barganhava com Deus. E todos os dias ele chega diante do juiz e diz assim: ó, tá vendo ali o diácono Lissandro, coloca na minha mão, ele fez isso, fez aquilo outro, tá vendo fulano, mentiu, e quem mente é meu filho, coloca na minha mão. Aí ele diz: tá vendo Ciclano, Ciclano tá com a vida toda torta, tá todo errado, gosta do culto, canta louvor, tá na igreja, mas tá todo atrapalhado, coloque minha mão. Todos os dias o promotor de acusação, na figura de Satanás, chega diante do juiz dizendo: bate a sentença, condena ela, condena ele e coloca na minha mão, porque Satanás é o adversário das nossas almas. E a primeira coisa que nós temos, que Jó não tinha, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, abre aí e lê. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, vai, abre e lê. E diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aí? Mas se alguém pecar, temos um advogado. Repete, vai. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Mais uma vez. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Mais uma vez. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. A última vez, mas... Se alguém pecar, temos um advogado. Eu sei que você não gosta, mas fala mais uma vez, vai, pelo amor de Deus. Mais uma vez, vai. Mas, vai. Se pecar, temos um advogado para com o Pai, Perceba, Jesus Cristo. No tribunal de Jó só tinha promotor de acusação, mas no meu tribunal, no seu tribunal, não tem só o promotor de acusação. É quando ele chega dizendo assim: ó, hoje eu vou estraçalhar com a vida dela, hoje eu vou acabar com a família, não, hoje eu vou acabar com ele de vez, hoje eu vou. Quando ele diz hoje, coloca na minha mão, aí o filho se apresenta. Sabe por quê? Jó tinha paciência, mas não tinha advogado. Você pode não ter a paciência dele, eita, mas sozinho você não está, você tem advogado. Eu preciso liberar isso aqui para o coração de alguém. Você pode não ter a paciência de Jó, mas você tem um advogado fiel. Todo advogado ele precisa das suas credenciais, teu número de matrícula, teu número de registro, o número do OEB. Eu lembro que em uma certa feita teve uma discussão. E qual é a discussão? Será que ele ressuscitou? Será que realmente ele está vivo? Porque se ele estiver vivo, ele agora passará a ser intercessor e advogado da igreja. Foi quando ele entrou na casa, quando a porta estava fechada, e decidiu por sua vez dar uma carteirada. Foi quando ele chegou diante de Tomé e disse: Tomé, você quer saber a verdade? Deixa eu te dizer, toca, Tomé, toca, porque aqui está a marca do cravo, a marca do OAB do teu advogado. Foi as mãos que foi furada por mim e você, foi a chicoteada que ele tomou por mim e você, foi a coroa de espinho que ele pegou por mim e você. O que eu quero dizer para alguém aqui é: Satanás pode te julgar 24 por 48, mas você tem advogado. Você tem. Todos os dias ele vai dizer: ele falhou, ele pecou, ela cometeu, ele cometeu. Mas cada vez que ele se acusar, o advogado vai se apresentar. Vai, porque para isso ele se levantou, para desfazer as obras do diabo.
Eu vou liberar algo para o coração de alguém. Por um caminho ele virá contra a tua vida. Por um caminho ele virá contra ti. Mas por 7. Ele vem por 1, mas vai sair por... Gente, se ele vem por 1 e vai sair por 7, é porque quando ele se levantar contra você, ele vai sair todo despedaçado, pedaço para tudo que é lado. Eu vou liberar para alguém que crê, para alguém que crê. Se Satanás se apresentou por uma porta, Jeová vai apresentar 7 portas diante dele. Eu vou liberar para quem crê. Se ele veio por um caminho, ele vai ter que voltar por 7 caminhos. O teu advogado está se apresentando na audiência. O teu advogado está... Só tem uma coisa, me pergunta o quê? Muito fraco. Só tem uma coisa, me pergunta o quê? Todos nós sabemos que nenhum advogado na face da terra, ele pode tomar causa alguma, sem antes tiver uma procuração. Eu falei uma, muito fraco. Sem antes tiver uma. Se agora acabasse o culto aqui, e um de vocês fosse para a cadeia, quando chegasse na cadeia, poderia se apresentar 50 advogados, mas só ia entrar aquele ao qual você assinasse uma. Vem, crente, procuração, uma. Por quê? O que é que a lei diz? A procuração dá direito ao advogado conhecer a causa e poder entrar na causa em teu favor. Quando você assina a procuração, você está dizendo assim, ó, eu estou dando direito ao meu advogado a ter conhecimento de toda acusação contra mim, tudo que eu estou passando, porque eu estou dando direito para o advogado me defender. Eu preciso assinar a procurar. A Bíblia diz que Jesus é o advogado fiel. E qual é o problema que nós enfrentamos? É que nós temos o advogado, mas muita gente ainda não assinou a procurar. Aí todo dia Satanás vem, vou destruir a vida financeira, vou acabar com o casamento, não vou acabar com o chamado, vou acabar com o ministério, vou acabar com a vida. Aí o advogado fiel se apresenta, deixa eu entrar. Mas quando chega na hora de você assinar a procuração, aí você para e pensa, se eu assinar a procuração, eu não vou poder viver como eu quero. Se eu assinar a procuração, eu não vou poder viver mais como eu vivia. Não, os meus sonhos vão ser frustrados. Todo mundo pensa logo isso, não é assim? Se eu assinar a procuração, minha vida acaba. Mas se você não assina, guarda isso aqui. Se você não assina a procuração, você permanece cativo, preso. Não adianta vir para terça-feira forte para a libertação, se não assinar a procuração. Porque é a procuração que garante que no teu tribunal, o advogado vai dizer, calma, ele não está só. Eu estou aqui com a procuração assinada por ele. Eu tenho direito para defender ela. Eu tenho direito para defender ele. A Bíblia diz, o próprio Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, Cefas, deixa eu te dizer, nessa noite Satanás foi no tribunal, chegou para o juiz, pediu para te cirandar como ciranda ao trigo. E aí, Jesus, só que eu me apresentei, porque naquela praia você assinou a procuração, eu te defendi e não deixei ele te tocar. Posso perguntar? Está esperando o que para assinar a procuração? Ele já conhece a sua causa. Ele está dando glória. Ele sabe como te defender. Ele sabe como entrar nessa guerra. Ele está vendo que o promotor de acusação todo dia acusa alguém da tua família para ter força para destruir. E ele está assim, ó. Eis que estou à porta e bate. Jeová, se alguém abrir, e aí, advogado, eu vou sentar na mesa para ceiar com você.
E a gente vai começar a discutir a causa. Sim, advogado, e aí? Porque eu vou entrar na tua vida para nunca mais sair. E quando eu entrar na tua vida, eu preciso me apresentar ao juiz e levar um recado para o juiz. E qual é o recado? O recado é que todo dia Satanás vai te acusar, mas todo dia eu estou aqui para te defender. Eu já vi alguém levantar a mão, vou liberar. Eu vou liberar. Eu vou liberar para alguém que crê. Te prepara. Chegou o tempo de assinar a procuração. Sabe por quê? No teu casamento ele vem como advogado. Nos teus filhos ele vem como advogado. Na tua empresa ele vem como advogado. Na tua vida ele vem como advogado. Meu bispo, oi. E qual é o preço que se paga esse advogado? O tempo de serviço. Tem que pagar a hora que se trabalha. Meu bispo, ninguém trabalha. Não, você não está entendendo. Não está entendendo. João Batista botou a banca no deserto e começou a vender. Começou a vender o terreno e começou a gritar assim: te prepara, porque é chegado o reino de Deus. Qual é o preço do terreno lá em cima, João Batista? Não é barato para uns, para outros sim. Quanto é que paga, João Batista? É 100? Não. É 1000? Não. 10.000? Também não. Quanto é que paga, Batista? O preço é arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual o preço que se paga para o advogado? Arrependimento. Arrependimento. Me pergunta por que vai? Muito fraco. Qual sadia? Me pergunta por que vai? Não, pode melhorar. Me pergunta por que vai, crente. Mais forte, pergunta por quê? Aleluia. Porque todo aquele que me confessar perante os homens. Você sabe o que Jesus está dizendo? Quando você me confessa, você assina a procuração. Eu confessarei perante o juiz. Quando você declara que Jesus é o único salvador da minha vida, ele chega de Deus e diz: eu sou advogado, meu cliente não está só, eu sei o nome dele, ele já confessou lá embaixo o meu nome, e eu vou confessar o nome dele aqui em cima. Porque quem confessa e deixa, alcança. Vem, crente, alcança. Perceba, gente, guarda isso aqui. Você pode se meter no problema que for, você pode se meter na atrapalhada que for. Quando você vai sentar para conversar com o advogado ele é logo aberto, ele diz assim: você pode mentir para todo mundo, mas eu só posso te defender se você falar a verdade. Tem advogado que diz assim: eu vou lhe ensinar a mentir para vencer, mas para mim você não pode. Ter advogado que é assim. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Você assina a procuração quando você levanta a mão e confessa a ele, quando você renova a aliança com ele. Aí depois que você assina, ele diz assim: eu agora vou te defender. E para não ter culpa sobre você, quem confessa, quando é que eu confesso com meu advogado? Aí ele vai ensinar. Mateus capítulo 6. Quando for orar, entra no teu quarto e fecha, porque agora é você e o advogado. Pode falar toda a verdade para ele que ninguém vai ouvir. Pode contar tudo para ele que ele vai ouvir passo a passo da tua acusação. Pode dizer onde você errou, onde você falhou, onde você caiu, não se preocupa. Pode contar tudo para ele, porque ele não vai compartilhar com ninguém. Ele vai te ouvir para chegar diante do juiz
Oh, Deus! Ó, só tem uma forma que Satanás pode achar direito na minha vida e na sua vida. Quando eu dou uma brecha para ele, quando eu pratico as obras dele. É o que 1 de João 3,8 disse. Porque quem comete o pecado é do diabo, porque faz a vontade ou a obra do diabo. Perceba, perceba. Quando eu cometo o que é dele, eu sou dele. Por isso que Paulo diz, ó, resisti-vos, e ele fugirá de vós. Quando eu resisto, ele vai fugir de mim. Percebe isso aqui? Percebe isso aqui? Às vezes eu estou querendo solução em campanhas, em jejum, em oração, em pessoas que estão orando por mim. Não que isso é errado. Gente, uma coisa é ele orar por mim, outra coisa é o meu advogado. Olha o que a Bíblia diz. Porque quando orar ao Pai, pede em nome do... Porque tudo aquilo que pedir meu nome crendo, o Pai que está nos céus lhe dará. Você sabe o que Jesus está dizendo? Quando você for se apresentar perante o juiz, coloca primeiro o nome do advogado. Só que quando você colocar o nome do advogado, ei, a pergunta é, deixa eu ver se o advogado está com a procuração. Você já era para ter a tua vida mudada há muito tempo. Você já era para ter visto a sua vida transformada há muito tempo. Só não mudou porque na hora de assinar a procuração você pensa, final de semana, amizades. Agora eu faço uma pergunta simples para vocês, posso fazer sim ou não? Do jeito que você está vivendo, realmente tem sido bom? Gente, a lei da semeadura não falha. Eu não posso plantar manga e querer colher banana. A gente vai colher aquilo que a gente... Ou eu mudo a minha semeadura, eu vou continuar colhendo o mesmo fruto. Se eu não mudo o meu plantio, eu não posso ter direito de escolher a minha colheita. Oh, Jeová. E essa é a primeira coisa que nós temos, que Jó não tinha: advogado. Olha para quem está do outro lado e diga, se preocupa não, nós temos advogado. Não diga, nós temos advogado. Diga, passa a procuração para ele. Vai. Assina a procuração. Diga, assina a procuração. Porque nós temos advogado. Segura aí. Segunda coisa que nós temos que Jó não tinha para eu encerrar. Jó capítulo 17. Jó 17. Versículo 1 a 3. Lê que depois você vai cantar uma música. Jó 17, 1 a 3. Tá? Tá para frente ou tá para trás? E 3. Tá bom, tá certo. Jesus. E diz assim: o meu espírito... Joga baixinho. Lê, vai. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e aí? E só tenho perante mim a sepultura. Sim. Porventura não estão os zombadores comigo? Sim. E os meus olhos não passam a noite chorando pelas minhas amarguras? Promete-me agora. Devagar agora é devagar, o 3 é devagar, vá. Promete-me agora e dai-me um fiador para... Repete. Promete-me agora. E dai-me um fiador para contigo, quem há que me dê a mão. Repete mais uma vez, 3. Vai, promete-me agora. Promete-me agora e dai-me um fiador para contigo, quem há que me dê a mão. Gente, o que é que Jó está querendo? O que Jó está querendo? Para que serve um fiador? Ó, presta isso aqui. Se você sair aqui segunda-feira ou amanhã, profetizar logo amanhã, você vai chegar amanhã na Lidecar, vai procurar o irmão Bruno. Quando eu chegar na Lidecar,
Você vai dizer assim: eu quero esse Renegade aí, quase 90 mil, que está pegando. Aí ele diz assim: me dá habilitação para passar ficha. Aí você passa a ver assim: não liberou, porque a sua renda deu baixa. Aí você vai chegar para alguém assim, chega para sua esposa, chega para a varoa, peça sua identidade aí, peça sua habilitação aí. Você vai ser minha fiadora. Porque quando eu não tenho crédito, eu arranjo um fiador, e o fiador, através do fiador, liberará o crédito. Sendo que, se eu não tiver para pagar, vai ser cobrado do fiador. Por exemplo, você diz assim: ó, cansei de morar na Sussuarana, não aguento mais, todo dia de manhã eu saio, olho e vejo a mesma cara. É sábado, não aguento mais todo dia passar pela porta da barbearia do prefeito, tá todo mundo lá, todo dia. Vou me mudar, vai para onde? Vou morar no Le Parque. Quando você vai procurar o corretor de imóveis, ele vai dizer: me dá todos os seus documentos, e eu preciso de um fiador. Porque se não tiver o fiador, não vai. Por que Jó que é o fiador? Porque Jó sabe que tudo que ele está vivendo está correlacionado a uma dívida no mundo espiritual. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Tudo que ele está vivendo está correlacionado a uma dívida no mundo espiritual. Aí eu volto para a 15 introdutória. Porque todas as vezes que o homem peca, ele contrai uma. Se ele não pode pagar a dívida que ele adquiriu, ele precisa de um. Se você pegar isso aqui de hoje, a sua vida não será mais a mesma. O que Jó está dizendo é: eu estou falido. Ele era o homem mais rico do Oriente, mas eu estou falido por causa de uma dívida, a qual eu não podia e não posso pagar. Jó, eu estou sem meus filhos e sepultei 10 filhos de vez por causa de uma dívida. Jó, eu estou doente, eu estou leproso por causa de uma dívida. Jó, tudo que eu quero é um fiador, porque se eu tiver um fiador, a minha história será mudada. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Andaraia 7. Hebreus 7. Segunda coisa que nós temos que Jó não tinha. Hebreus 7, versículo 22. Está lendo em qual Bíblia? Luz. Está lendo em qual Bíblia? Não, na minha mesmo, aquela minha que você trouxe. Acha aqui. Na minha mesmo que você trouxe. Hebreus 7 quanto? 22. Na minha. Hebreus 7, 22. É porque você fica agoniado. E diz assim: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Repete. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Mais uma vez. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. A última vez, vai. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Duas coisas que nós temos, pelo menos eu. Eita, crente. Duas coisas que nós temos que já não tinha. Primeira, advogado. Segunda, porque quem tem fiador, ei, crente, guarda isso aqui. Você não deve nada no mundo espiritual. A sua dívida está